Quem assiste TV Casa Cor já conhece a Juliana Pipe. No ano passado, na cobertura de Casa Cor Santa Catarina, nós fomos conhecer o seu escritório, que estava recém-inaugurado, né? Exatamente, o tempo passa. Muita gente já passou por lá, nesse um ano, né? Hoje eu falei para as meninas, tô indo lá encontrar com a Marcinha. Como é que estão as meninas? Estão solteiras? Estão casadas? Agora já tiveram neném, já passou muito tempo. Há muito tempo. A gente fez a brincadeira, falou, bom, é verdade que quando a gente tem alguém, a gente não tem foco. Lembra disso? É verdade, é verdade. Foi muito gostoso. A gente conheceu, tá lá no canal Casa Cor Underline Oficial, o escritório da Ju, mostrou um pouco do ambiente dela também. Agora, nesta casa, que abriga a Casa Cor Santa Catarina 2016, ela ficou com um espaço que é o maior espaço da casa, né? É o maior espaço aqui da casa, da edificação. Era também o espaço mais importante na época dos tempos áureos da casa, que era a biblioteca do Oswaldo Cabral. Então, desde o início, quando eu vim fazer a visita, antes da Casa Cor, já me apaixonei por esse teto e por esse ambiente que é tão rico em história, né? Você foi conversar com a professora Sara, que é a herdeira intelectual dele. Exatamente. Então, a gente conversou longamente, né? Eu gravei para mim essa entrevista e fiquei sabendo outras coisas que as pessoas não sabiam, né? Detalhes mais particulares da família, toda essa parte do tio, né? Que para ela era tio dela, então essa parte mais afetiva. Sim. E foi um pouco daí também que surgiu o nome do ambiente, porque a Sara, ela tem registros de vários poemas do Oswaldo Cabral. As pessoas conhecem muito a história dele como médico, como historiador, como político, mas essa parte mais, talvez, sensível e lúdica, as pessoas não conheciam ainda. Então, como é que ficou o nome do espaço? Ficou Sala dos Poemas Oswaldo Cabral. Sala dos Poemas Oswaldo Cabral. Ele tem livros de poesia publicados? Porque ele tem muitos livros, mas não sei se de poesia. Não, de poesia não. O que me chamou a questão da poesia, muita atenção, foi que quando eu fui fazer essa entrevista com ela, depois da entrevista, ela vem aqui um pouquinho numa sala. E nessa sala reservada na casa dela, tinham muitas fotos, todos os diplomas dele, e um banner que seria de comemoração ao centenário dele, né? E aí, nesse banner, era a poesia que ele escreveu para a esposa e que ela mais gosta. Eu falei, é isso? É essa. É isso. Que fantástico. Então, aqui é a Sala dos Poemas. E nessa Sala dos Poemas, a gente tinha, então, aqui a biblioteca. Quando você chega à Casa Cor, você já não tem mais estantes, você só tem a sala crua. Isso, exatamente. Não tinha mais o mobiliário. Aí, na minha pesquisa, claro, ela me mostrou muitas fotos da época. Até no jornalzinho do Ambiente tem uma foto de como que era a biblioteca antes, né? Ela tem todos os móveis do tio ainda, enfim. Ele escreveu mais de 60 livros. Aqui nessa biblioteca ele já teve mais de 8.000 livros. Então, realmente, muita coisa aconteceu aqui, né? Quantos metros quadrados tem? Tem 32 metros quadrados. 8.000 livros? 8.000 livros tinham aqui. Muito livro. Bom, e ele tinha uma mesa onde ele trabalhava? Era aqui, era onde era? Então, essa mesa era atravessada no espaço e ela dizia que esse espaço era o espaço de receber as pessoas. Então, basicamente, ele construiu a casa, claro, ele morava já aqui no terreno, mas ele construiu essa casa pensando também muito nesse espaço. Então, aqui que ele recebia todos os políticos, aqui que ele leu muito, né, pesquisou muito. Então, a proposta foi fazer realmente um ambiente de desconexão para receber algumas pessoas, para ler, um ambiente um pouco mais introspectivo, né? Então, essa foi a ideia. E daí a gente vem, é impossível entrar nessa sala e não perceber a presença do verde. E eu gosto muito de verde, principalmente dos tons que você usou aqui. Então, esse verde, o verde e o rosa especificamente, vem muito da história da casa. Essa casa, por muitos anos, ela foi pintada de verde e rosa. As esquadrias eram verdes, esse verde profundo, e ela era esse rosa mais flamingo, que a gente chama. E eu que sou daqui, e a escola que frequentei é aqui na frente, então eu tinha no meu imaginário de infância essas cores dessa casa. Que a casa, para mim, sempre foi verde e rosa. Então, desde o início, eu pensei que seriam essas cores. Coincidentemente, é uma cor que está super em alta também, né? Foi muito engraçado, porque esse projeto eu já fiz em janeiro ou fevereiro, se não me engano. Quer dizer, ao longo do ano inteiro eu permaneci nessas cores, eu vi muitas coisas nessas cores. Então, foi interessante essa união das coisas, né? Muito bacana. Vocês vão ver, todas as paredes estão cobertas por painéis.
que tem um tecido, é um veludo? É um veludo da Paula Papéis e foi realmente assim importado para esse ambiente, né? Tem uma quantidade bem expressiva de veludo. Eu queria fugir mesmo do tradicional, que seria painéis ou propriamente só em MDF ou amadeirados, enfim. E realmente é o que todo mundo passa a mão, todo mundo... É uma coisa meio sensorial aqui. As pessoas entram, elas se desconectam um pouco, elas sentam. A gente convida as pessoas a sentarem, a relaxar, ouvir uma música. E na saída ali, o veludo, elas estão sempre com a mãozinha passando. Fica gasto esse veludo. Mas é muito gostoso. E o que é bacana olhar, que faz a diferença no ambiente. Você tem um pé direito super alto, deve ter mais de 3 metros aqui. Isso, tem 3,30 m, mais ou menos. Mas quando você trabalha com um painel como esse, você traz um pouco o ambiente mais para próximo, para perto de você. Então eu vi que você deixou o painel todo ali na altura da janela, na altura do batente ali da porta. Isso mesmo. Trazendo uma outra sensação, né? É verdade. Eu queria 2 coisas. Essa sensação de aconchego, que eu queria realmente trazer, tanto com material quanto essa questão de revestir, e também valorizar essas semalhas que foram pintadas na época dos anos 50, né? Então, toda a iluminação perimetral é em função dessas semalhas. Eu não queria nenhum lustre que brigasse com o desenho do teto, por exemplo. Então, realmente foi valorizando o teto, né? Sim, a semalha que você se refere é esse risco feito de... Parece que é pó de ouro. Isso, é pó de ouro, exatamente. Uhum. E lá em cima a gente tem o teto no rosa. E era originalmente essa cor? Não, era um tonzinho marfim. E aí a gente fez um estudo de cores, passou por uma aprovação aqui do IPUF, pela casa ser tombada. Todas as interferências que a gente faria de projeto, a gente passou pela aprovação. E aí agora vai ficar no rosa. Vai ficar nesse rosa, esse tom que eu adorei. Tem bastante a ver com esse tom aqui também. Maravilhosa, essas poltronas que eu adoro. É uma reedição do Zanini Caldas, do pai, né? E aí, enfim, a gente trouxe esse veludo bambu também nesse rosé. E deu uma sofisticação aí para essas peças mais cinquentinhas, né? A gente tem peças de grandes designers aqui. Vamos elencar um pouco para as pessoas. A gente já falou do Zanini, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem a jangada, que foi a primeira peça que eu escolhi para o ambiente. Eu acredito que ela é uma peça icônica do mobiliário brasileiro. Ela é da década de 60, de 68. E houve uma reedição agora, recentemente. Então, foram feitas 60 peças só para o Brasil. Essa é a 43, até numerada. E, enfim, primeira vez que eu acho que aqui no Brasil ela foi usada, inclusive, nesse verde, pelo que eu pesquisei. Mas esse verde, então, não foi você que escolheu? Foi você que pediu para revestir assim. Isso, exato. E para mim, ela remete muito a isso, ao relaxamento, à leitura, né? E eu acho que ela é super compatível com a época de ouro que eu imagino dessa casa, né? Claro, a gente tem Jader Almeida, que eu sou super fã e que está sempre com muitos lançamentos. Então, é uma leitura nova da cristaleira. Os cristais são todos de época mesmo da minha mãe, da minha avó. Então, tem um pouco essa pegada. É muito interessante ver as senhorinhas chegando aqui. Ah, mas eu tenho esse cristal, tá na moda? Ganhei no meu casamento. É isso, é muito bom. Tá na moda, tá na moda. Então, as estantes também, as estantes tecas, super fininhas, de aço carbono. E elas estão pintadas no tom rosa? Exatamente. É um rosé, que é uma pintura que foi lançamento da indústria da Solos, do Jader, ao qual o Jader é o designer, que é o mesmo tom também da cristaleira, né? Aqui tem atrás, a gente também é Jader. Essa namoradeira adora, fofa, porque ela tem uma outra escala. Eu não queria trazer um sofazão, né, um móvel muito pesado, então super bacana. A luminária Memory também, que é um lançamento do Jader, essa mesinha articulada, que eu acho que é uma graça, ela remete a uma coisa mais antiguinha, né? Sim. Eu digo assim, o que eu queria trazer para o espaço, a pessoa parece que volta no tempo, mas com coisas tão atuais. Sim. Então, essa foi a brincadeira, né? Sim, eu tenho esse link, eu vou mandar para minha mãe, porque eu acho que a cortina da nossa casa, sabe aquela memória de criança de 3 anos? É uma cortina com um desenho muito similar e uma cor muito similar.
Com certeza. Mãe, olha a cortina da gente. É essa ideia mesmo, assim, meio art déco, é coisa do geométrico. A cortina e o tapete também foram 2 elementos assim bem importantes no projeto. Essa coisa desse geometrismo, assim, né? Sim, e tem ainda aquela fenda da cortina que é algo que era muito... Eu não sei... Na minha casa eu me lembro disso na década de 70. Pode ser que seja algo de 60. Isso. Eu acho que é isso mesmo, essa releitura aí dos varões, né? Claro que tudo são limitantes também do projeto, mas que a gente toma partido para que fique bem interessante, né? Muito bem. Bom, a gente já falava dos designers que a gente tem aqui. Aqui atrás tem mais uma peça super bacana também. Então, esse é um banco. Na verdade, ele é em balanço, ele tem mais de 3 metros e ele fica suspenso somente por essa base de concreto. Eu tenho uma característica de todos os projetos do uso do concreto, então, apesar da suavidade aqui do ambiente, eu queria trazer alguma coisa de concreto para cá também. Então, ele é uma espécie de um aparador, né, e banco também. É de autoria da Cláudia Silvestre, que está à frente do estúdio da Formos, né? A gente tem ainda Léo Romano. Sempre que eu falo do Léo Romano, eu faço um coração. Léo Romano muito criativo, faz tempinho que eu já quero usar as coisas dele em mostra, em casa de cliente, enfim. E esse ano, já desde o começo, eu pensei, eu quero uma peça do Léo. Toda essa linha chuva dele, que é maravilhosa. O espelho é uma das sensações do ambiente. Todo mundo fazendo selfie. Eu posicionei ele também de uma forma que, claro, enaltecesse o teto. Então, foi muito bacana. E muitas pessoas olham, mas isso é uma mesa? Olha que ideia boa de virar uma mesa. Várias pessoas pensam muitas coisas, né? Não, o Léo Romano é aquele designer que faz você, de fato, pensar. É um artista contemporâneo, daquele que cada um sente uma coisa diferente. Ele com certeza, ele é bem diferenciado mesmo. E quem foi seu parceiro no empréstimo de tantas peças legais? Então, basicamente, aqui dos mobiliários assinados foi a 4 Elementos de Balneário Camboriú, com a Jangada, Zanini, Sérgio Rodrigues, Léo Romano, e aí a Icon Interiores com as Solos, que são as peças do Jader Almeida. Bem, já escrevi para o Jader, falando, Jader, estou em Santa Catarina. Acho que aqui a gente tem que se encontrar novamente. A gente se encontrou. A gente acha ele aqui, né? Que ele está no mundo. Não, parece que ele está por aí. Parece que vamos ver. Assista o programa até o final dessa semana, será? Mas, de fato, ele está no mundo. Na última entrevista que fizemos em Casa Cor, Espírito Santo, ele contou que tem peças dele até na Nova Zelândia. Ele realmente é o nosso designer, é o nosso principal expoente hoje. Hoje, sem dúvida, sem dúvida. E aí, olha só como fica bacana as peças do Jader. Muito bem. Temos um biombo. Você que desenhou esse biombo? Eu desenhei. Essa palha, eu me apaixonei. Quem forneceu é da Empório Beraldim, mas quem forneceu é a Paula Papéis. E é maravilhosa, né? Aquela palha raquete bem brasileira. Eu nunca tinha visto nessa escala, ela tão graúda, digamos assim. E logo pensei em fazer alguma coisa no ambiente. E essa coisa do biombo também é uma coisa meio setentinha, sessentinha, né? Enfim, então é um apoio para um bar também, um local para apoiar algumas coisas para receber as pessoas. E aí eu acho que ela tomou uma importância bem grande também no projeto. Emoldura, eu acho que é emoldura. Tem uma coisa que eu preciso contar, porque sabe que no TV Casa Cor a gente sai contando tudo, não tem segredos. Quando a gente veio à casa, visitou essa sala, não sabíamos ainda quem a faria. E aí, uma sala grande, o ambiente mais importante da casa, a gente viu que tinha uma lareira ali. E aí, todo mundo, o que será que vai fazer nessa lareira? A lareira era um elemento importante, até porque não tinha mobiliário, um elemento muito importante do espaço. O que será que a Juliana fez com a lareira? Conheci o estilo dela. Talvez aquela lareira destoasse um pouco do que a gente está vendo aqui. Exato. E aí você escondeu a lareira. Escondi a lareira. Na verdade, foi bem interessante, porque eu já iria esconder, porque, na verdade, ela é uma lareira sem chaminé, era só um adorno em mármore, e ali era um cofre, enfim, imagino que até por um cofre seria uma peça até mais escondida da casa do que à vista. Mas e aí, entrevistando a sobrinha, a Sara, ela me colocou que o tio havia feito a lareira, mas que por um adorno qualquer, porque, na verdade, ele dizia que em casa de madeira, onde tem teto e piso de madeira, fogo não combina. Então, eu falei, bom, aí eu tenho um aval mais forte e mais poderoso, então vou esconder, né? Então, ótimo, que algumas pessoas, ele escondeu a lareira, pronto.
Pronto, escondeu a lareira e ficou maravilhoso. Achei que ficou ali um canto gostoso com as bebidas e tudo, né? E os livros. Tem muita obra de arte também. Quem foi? Tem alguém que participou com você da curadoria, alguma galeria? Isso, tem a Galeria Helena Neckel, que é sempre minha parceira nos projetos. Então, a gente tem algumas coisas bem importantes, Aldenir Martins, que é o Casario, que é da década de 60, algumas coisas de fora, Barsotti, que é daqui também, enfim. Mas a peça mais importante mesmo é o Loreto, que todo mundo vem, fotografa, adora, que é uma pintura sobre fotografia, uma fotografia de época, da Pedra da Gávea do Rio, e é toda uma pintura. Então, todas essas folhinhas de todas essas árvores foram repintadas pelo artista. É um artista cubano, que eu acho que hoje ele mora no Rio mesmo, e ele está começando a espontar no Brasil. E olha só, ele se chama Loreto. Quem assiste TV Casa Cor sabe que o meu filho se chama Loreto. Então, é um Loreto pintor. Meu filho pinta. Bom, aqui temos a Pedra da Gávea. Lembrando que se você está assistindo essa entrevista ao vivo, sabe que temos Casa Cor Rio de Janeiro, lá na Gávea, acontecendo. Você chegou aí já? Ai, não cheguei aí. Tô louca para ir agora. Dia 20. Dia 20. Ai, meu Deus. Então, até o dia 20, estamos já no finalzinho de Mostra Casa Cor Rio de Janeiro, que acontece na Gávea, um bairro muito interessante do Rio. Bom, todos os vídeos que a gente faz, inclusive o programa que fizemos lá no escritório da Ju, estão no nosso canal Casa Cor _ oficial no YouTube, então é fácil de encontrar. Vai lá no canal, clica, assina, compartilha. É importante quando você clica e fala gostei, porque aí mais gente vê. Vai lá e aí você procura, porque foi um programa muito gostoso de fazer lá. Foi mesmo. Não é? Assim como essa entrevista que vocês acabaram de ver nesse espaço, a Sala dos Poemas do Oswaldo Cabral. Isso muito mesmo. bacana. Ju, você tem um Instagram bombado. Tem Instagram bombado, Juliana Pipe, só. São 2 P's. São 2 P's, são 2 P's. Juliana Pipe. Então daí você vai ver todos os projetos que ela faz. De vez em quando você põe alguma coisa de viagem também, né? Coisa de viagem. Agora eu vou publicar. A gente tem um blog do ambiente com bastante coisa, fotos, e tem a playlist do ambiente. Aqui a gente desligou o áudio por causa da TV, mas tem uma playlist do ambiente, então dá para seguir no Spotify, que já dá para pegar um pouquinho mais do conceito do ambiente. Ótimo. Então, para encontrar o blog, como é? Tem um endereço que ele é Sala dos Poemas, aí... Blogspot, Bloggers, Brubbles, deixa eu ver. Olha, tem um jornal aqui mesmo. Tem um jornal com umas curiosidades, né? Então, aqui, ó, saladospoemas.wixsite.com/Sala dos Poemas. Pronto, daqueles sites que tá aí, você vai decorar esse mira isso aí, já anota. saladospoemas.wixsite.com/Sala dos Poemas, já decorou. Juliana Pipe tá aqui, olha, o @Juliana Pipe, para seguir. Segue também no Facebook. Aqui esse jornalzinho, mostra lá, olha que legal. Tudo que você utilizou está aqui. Olha! Uma planta do ambiente, porque às vezes são muitas informações, né? Às vezes a casa fica cheia, a gente, enfim, a recepcionista tenta atender da melhor forma, mas as pessoas saem. Então aqui é um pouquinho do ambiente, aqui algumas curiosidades, a foto da biblioteca, como ela era, algumas curiosidades no próprio site, os fornecedores e uma entrevista contando um pouquinho da história aqui do projeto. Muito bacana, Jô! Que legal! Ai, que legal! Isso aqui é o sonho de todo jornalista, porque daí todas as informações já estão aqui. Até fiquei com água na boca. Que bacana, uma entrevista com você. Sensacional. Sensacional, já vou levar o meu jornalzinho. Muito bom reencontrar obrigada. você, ver de novo o teu espaço, ver curtir mais um pouquinho do teu trabalho. Manda um grande beijo para as meninas. Obrigada. No escritório. Eu tô sempre ligada na TV Casa Cor, hein? A gente sabe que ela assiste de verdade. Muito obrigada. A gente vai continuar com TV Casa Cor ao vivo. Será que eu consigo passear com você por Florianópolis? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe dá tempo da gente ainda dar um pulinho pela ilha. A gente continua hoje mostrando só Casa Cor Santa Catarina, o que é a unidade de Florianópolis. Vocês conheceram a Sala dos Poemas, que era a antiga biblioteca, e quem não conhecia ainda conheceu a Juliana Pipe. Eu acho que esse é um Instagram que vale a pena seguir. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo.